Povo, lateral direito Paulo Henrique deve se transferir para o Vasco da Gama. E por que deve se transferir para o Vasco da Gama? Porque ontem nós confirmamos, nossa, quase que não sai. Nós confirmamos com o Rodrigo Caetano ontem à noite, ele bateu um papo conosco lá na Rádio Itatiaia, e aí confirmei com ele, ele disse que sim, que o Vasco era um dos interessados. Agora, depois fui até o Vasco da Gama, conversei com o Paulo Brax, e o Paulo Brax me disse que realmente o negócio estava avançando, né? Ou bem, aliás, ele falou avançando, estava bem avançada a negociação. Vamos ouvir o trecho de Rodrigo Caetano ontem em entrevista à Rádio Itatiaia. Não, é fato. O Paulo, já desde a sexta-feira passada, nós tivemos realmente consulta de 3 clubes. Um deles é o Vasco, sim, pelo interesse, né, na contratação do Paulo Henrique. Como nós finalizamos, oficializamos também a contratação do Saravia, que era um pedido sempre do nosso treinador, e vocês sabem melhor do que ninguém, né, do quanto nós tentamos também buscar outros nomes para a lateral direita. E, enfim, nós entendemos que devemos pensar a respeito com muito carinho. O Paulo tem contrato conosco até final de 24, então se for realmente uma boa proposta para o Galo e para ele, como tende a ser, e ele tiver condições de ter mais minutagem, até mais espaço do que aqui no Galo, nós vamos pensar e levar adiante essa negociação, sim. Por hora, realmente são 3 clubes, 2 do Brasil e 1 de fora, e a gente está estudando aí qual o melhor caminho para que o Paulo possa, pelo menos, sair por empréstimo. Essa é a ideia, não tem negociação definitiva. Portanto, não é tão meteórica assim, porque ele, se sair, ele vai sair justamente para poder jogar mais, ter mais espaço e, quem sabe, voltar numa melhor condição no final do ano. Por isso mesmo que nós preservamos ele dessa viagem, e mesmo ele sabendo do interesse dos clubes, ele se colocou à disposição para o jogo de sábado, e tanto o nosso treinador como ele próprio sabe, né, dos movimentos que estão acontecendo. A gente deve definir isso durante essa semana. Bom, vamos lá. Vamos por parte. Vamos esquartejar o assunto aqui com o Vinícius Andrade. Ô Vini, você acha que o fato do Atlético já negociar o Paulo Henrique é a assinatura no atestado de que nós erramos? Você acha que é muito cedo para dizer que não deu certo? Ou você acha que quem está analisando também tem o viés de... Bom, ele nem era titular no Juventude, ele não era titular lá, foi contratado, enfim, independentemente de qualquer coisa, estão analisando mais o que ele fez no clube anterior do que vem fazendo no Atlético. Eu não sei se fui claro na pergunta, eu espero que tenha sido, foi um pouco longa. Foi longa, né? Mato rápido, saiu rápido. Sabe ninguém que eu aprendi? Léo Gomide. Pois não, Vini, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton, Thiago, Alê, toda a audiência. Atestado de erro. Não tem como fugir dessa. O Atlético errou na contratação. É difícil explicar por que o Paulo Henrique veio, é difícil explicar porque ele também está saindo com menos de 2 jogos concluídos. É claro que nem toda contratação vai dar certo, isso em todos os clubes, mas é possível minimizar os erros quando você pega o histórico do jogador. E a gente não está falando de um cara promissor, de uma jovem promessa. O Paulo Henrique tem 26, 27 anos, por aí. 26 anos. 26 anos. Né? 26. Ele nunca teve uma passagem por um clube grande. A última temporada dele foi no Juventude, que ele nem era titular absoluto. O Atlético precisava de um lateral. Buscou outros nomes, não conseguiu. Aí eu acho que cai naquele erro, né? Vamos trazer esse aqui mesmo para tampar o buraco por enquanto. Sendo que é um clube que vive muita dificuldade financeira e não pode se dar o luxo de fazer estas apostas. Então é um erro gigantesco do Atlético nessa contratação. Lembrando que quando trouxe Paulo Henrique, o Cudê já era o treinador do Atlético. Então tem que passar por um crivo do treinador também. E o cara nem treinar com ele treinava direito. Então, por mais que vai ser emprestado, não vai pagar os salários, um erro gigantesco. Bom, o Alê, quando ali atrás a gente falava do Paulo Henrique, você dizia que não deveria ter nem vindo, não deveria nem ter sido contratado. Eu tenho quase certeza que você falou exatamente nessas palavras. A saída dele agora, aliás, se ele é tão ruim assim, por que o Vasco quer, o Necaxa quer, tá, do México?
se ele é tão ruim assim? Às vezes o empresário é bom, né? Tem uns casos aí que... Mas tem. Tem uns casos aí que o empresário é bom, tanto que colocou o cara no Galo, né? Tem esse detalhe. O que a gente tava falando é o seguinte, que se não tem um Paulo Henrique na base, aí do 17, no 20, normalmente você tem ali 2 laterais, no 17, 2 no 20, às vezes 3, alguém que possa fazer a função de lateral. Se não tem na base, fecha a base. E tem, né? Depois apareceu. O Vitinho jogou muito bem. O Vitinho jogou melhor que ele. Aliás, o jogo de sábado, né, contra o bom Patrocinense do nosso amigo Tuca Guimarães, foi um vestibular para alguns jogadores, né? Foi um vestibular. E eu acho que foi um teste principalmente ali para o Paulo Henrique, e ele foi reprovado com louvor. Ele conseguiu errar todas as 10, sabe aquela múltipla? Não, você está exagerando. Eu tô exagerando, quem tirou ele no intervalo foi o treinador. Mas quem não errou tudo, não. Uns 2 lances ali. Teve um lance que foi bem Uns 2, ele acertou. Ele fez uma jogada pela direita e cruzou ela rasteira, ele deu pro Igor Gomes. O Igor Gomes, foi o Igor Gomes ou o Johan que limpou o lance, bateu? Foi o Igor Gomes. Foi o Johan? Foi o Johan. Pois é, foi um passe dele. Tem um contra-ataque que ele puxou no primeiro tempo lá, dessa aí. né? Ele só Meteu na esqueceu que frente, tinha uma não linha chegou. que acabava com Ele me lembrou o Forrest Gump, quando ele começa a jogar futebol americano. Gol, Forrest! Aí os caras todos esperando a bola aqui, ele foi parar no bloquinho. O é mole, mas é meu, que a gente... Sim. Realmente ele não foi bem. Eu acho que ele tinha ali uma oportunidade. Outros também, né? Pra mim, o Pavon teve uma oportunidade. O Pescador, o Natan Pescador teve uma oportunidade. E pelo que a gente entendeu, esses 3, que eram os mais que estavam sendo testados, foram reprovados, né? E o Paulo Henrique, então, eu acho que ele vai seguir o rumo correto agora, que vai tentar a sorte dele em outro lugar, porque realmente ele não tem nível para jogar no Atlético. Mas Agora... assim, mas é pouco tempo para reprovar um cara, né? Assim, eu acho que a reprovação deveria ser quando estavam analisando a contratação dele, né? Porque com 2 jogos praticamente completos dele. Pois é, mas é muito tem cedo para mais 2 reprovar. jogos completos. Ele participou de 3 partidas, são 170 minutos. Não tem Thiago, 180 minutos. 2 jogos Tem uma completos. questão aí que eu preciso tratar com vocês, especificamente com você. Você tem no Atlético os analistas de desempenho. Eles apresentam o nome para o treinador. Cudê tem grife. Sim. O treinador aprova e entrega para o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano vai lá e traz o Paulo Henrique. Será que todo mundo errou ou o Paulo Henrique foi contrapartida por alguma contratação que chegou que ainda venha? Não foi contrapartida, mas erros vão acontecer. Eu acho que é natural que erros aconteçam. É que esse era evitável, né, HG? Era um erro que... Mas ele perguntou quem errou nesse processo, Pra todo mim, mundo? Aquele primeiro... Pra mim, todos erram. Todos cometem o erro, mas o principal equívoco é do grupo de analistas que aponta esse nome como um nome importante. Assim, eu acho que o erro dos outros é em confiar cegamente nesse grupo. Porque, sinceramente, recentemente o Atlético trouxe 2 jogadores nesse perfil que esse grupo de analistas indicou. Foi o Fábio Gomes, atacante, e o Paulo Henrique, lateral direito. Nenhum dos 2 se firmou aqui no Atlético. Não estou dizendo que os caras são ruins ou que os caras não estão capacitados para trabalhar no Atlético, mas eles cometeram 2 erros que foram bem gritantes e erros que não se podem cometer. A contratação do Paulo Henrique é um erro que não pode ser cometido. Para mim, é um erro que não pode ser cometido. É um jogador que a maioria conhecia ou sabia que ele não faria o que se esperava, o que gostariam que ele fizesse no Atlético. Nas oportunidades, mesmo poucas, em que ele teve, ele não foi bem. Não tem um jogo que a gente fale, olha, o Paulo Henrique aqui ele deu indícios de que pode ser um jogador útil, de que pode ser um jogador que vai agradar o técnico Eduardo Cudê, em momento algum. Então, para mim, o Atlético acerta nesse momento em liberá-lo. Agora me chama a atenção uma questão, Ale, que o Cudê foi lá, sacou o Paulo Henrique, meteu o Edenilson improvisado lá, e o Edenilson tem se sacrificado, o Cudê fala disso, mas você saca o Paulo Henrique, eu acho que até dá uma queimada no jogador. Eu sinceramente não acho que o problema estava ali pelo lado dele, só por ali pelo lado dele. Aí ele meio que queima o jogador. Mas também, quando ele põe o Edenilson por ali, o Edenilson também não joga. O Edenilson, até agora no Atlético, o Edenilson não fez um bom jogo sequer. Ou teve lampejos dentro dos jogos. Isso é um problema.
Você queima o lateral e tá queimando o jogador de meio campo por ali também, que não tá rendendo. O Edenilson, eu não sei se ele não quis também dar um recado bem claro, falando, não me coloca mais aí, irmão, faz esse favor pra mim. Você acha que corre o risco do nome do Paulo Henrique não ter passado pelo Cudê? Eu acho. É por isso que eu perguntei, insisti na tua pergunta, que ele fez questão de não responder. É meio vaselina, né? Desculpa, então. Se você quer a minha resposta, pra mim, o maior erro é do grupo. Então, é que às vezes não passa nem pelo grupo, sabia? Às vezes é coisa do diretor, meu. O diretor então fala, se foi do diretor, esse aí, não sei. pode ir nesse aí que é porque bom. a história que nos contam foi uma indicação desse grupo, o SIGA, né, que do Atlético tem hoje. Esse grupo indicou, o Cudê avalizou e o diretor também. E aí eles contrataram. É que tem uma coisa que nem usa mais, eu não sei se no Atlético usa, vocês podem me informar. Tem uma coisa assim do número que é bacana, ó, o cara dá tantos cruzamentos, tantos passes aqui, tantos passes aqui. Mas aquele cara que foi profissional, normalmente é aquele tiozão, sabe aquele tiozão? Sim. Que a bola vem pra ele e dá de disco aqui, Sim. que ele olha pro moleque e fala assim, esse aí é bom. Eu tenho muito disso. Você não tem? Tem. Né? Sabe? Tem. Eu Aí olho pro menino e eu sei o verme que ele tem. Eu não estou falando que os números não são importantes, que o estudo não seja realmente relevante, eu acho que é, tá? Mas tem o olhar do cara que conhece o bagulho, né? Porque pode ser que você vá analisar ali esse cara aí do... Mas tem os caras. O Éder é um cara pra isso. O Reinaldo na base é um cara pra isso. Então, mas o Éder foi lá ver o Paulo Henrique? Ah, certamente não. Não acredito Então, que não. isso é o que eu ia falar. Certamente não. Porque eu acho que os números são legais, aí você pega esse cara que entende do assunto, deixa uma olhada aí nesse. Aí ele vai lá ver os jogos. E aí ali que ele, né? Um cara que tem a sensibilidade, não é todo mundo que jogou, que tem, né? Mas eu confio muito nessa avaliação também. Eu acho que elas se complementam. E eu acho pouco provável que alguém da bola olhou o Paulo Henrique, que nem no sábado lá. Ele estava destoando dos reservas. Olhou o Paulo Henrique e falou, esse é bom, esse pode jogar no Atlético. Eu acho que isso não aconteceu. Mas acho que assim, o Paulo Henrique, a gente não está falando que ele é ruim só pelos 2 jogos que ele fez pelo Atlético. É pela carreira dele. Não era titular. Porque se a gente for pegar assim, esse início do Atlético, ele confirmou o que ele fez na carreira. O próprio Edenilson não jogou nada. Aí você vai falar assim, manda o Edenilson embora. Não, você sabe o que o cara pode entregar, você sabe que ainda pode render. Mas eu acho que... O próprio Ademir, que muitos falam que foi um erro a contratação, não, pode até não dar certo, mas o Ademir estava sendo disputado por todo mundo. Velho. Pois é, mas aí É um cara que você sabe que pode entregar. Uma coisa que me chama a atenção, foi a pergunta que eu fiz pro Alê. O Paulo Henrique, a gente faz uma avaliação muito ruim dele, o próprio Cudê, pela alteração que fez, e por não estar usando mesmo, ele prefere apostar no Edenilson por ali do que usar o Paulo Henrique mais frequentemente, dar uma sequência, até para o cara ganhar confiança, etc. Eu não estou dizendo que o Paulo Henrique seria a resolução dos problemas da lateral direita, mas o que chama a atenção é isso aí, cara. Aí daqui a pouco, um jogador como o Paulo Henrique, você tem 2 clubes do Brasil que fizeram sondagem, que eu não consegui os nomes, e 2 propostas que chegaram. O Vasco chegou primeiro com uma proposta pelo Paulo Henrique, e por isso tem prioridade para fechar o negócio com o Vasco, e o Necaxa chegou depois. Então, 2 propostas, Mas o sarrafo é mais embaixo. mais 2 sondagens. Agora, o que me chama a atenção é, a mesma coisa vale para o Ademir. Eu nunca achei o Ademir um protagonista no Atlético, mas acho um jogador bom para elenco. Bom para elenco. E aí o Vini dizendo aqui que proposta chegando, todo mundo querendo o Ademir, todo mundo querendo o Ademir. E aí? Não, o próprio São Paulo quis o Ademir recentemente. Nessa janela, o São Paulo queria levar o Ademir. Não levou, levou o Pedrinho. Sabe o que é curioso, HG? Porque o Ademir, ele tem, mesmo que menor do que o Edenilson, obviamente, ele tem um lastro. A gente o viu jogando bem no América. O Paulo Henrique não, a gente não viu jogando bem em lugar nenhum. Exato. O Ademir a gente viu, pelo menos com o Ademir no América, ele tinha um rendimento interessante. No próprio Atlético, em alguns jogos, ele foi útil. Contra o Palmeiras na Libertadores, no Mineirão, ele jogou bem. Então ele contra foi o útil em alguns Flamengo, jogos. também Ele jogou. foi útil em alguns jogos do próprio Atlético. Então, é um jogador que tem muito mais lastro do que o Paulo Eu acho que a Henrique. comparação é boa porque a gente está pegando assim 2 contratações que por enquanto não vingaram. Uma bem recente e que uma é um erro claro da diretoria, que é o caso do Paulo Henrique, e a outra eu acho que não dá para colocar na conta da diretoria, porque no momento que o Ademir chegou ao Atlético, estava sendo disputado pelo Palmeiras, Eu ainda acho estava útil jogando o muita Vini. bola, e eu acho que ele ainda pode render, porque agora virou o para-raio da desgraça também no Atlético, né? Tudo que acontece de ruim é culpa do Ademir. E agora, o Ademir, que me chama a atenção mais é o seguinte, propostas, e existiram, o Thiago trouxe aqui várias vezes, clubes interessados, Fortaleza e tal. Inter também. Inter, Ademir.
a direção falou assim, Ademir, ninguém mexe. Nem nós. Porque nem pro time reserva ele joga. Vamos jogar todos reserva, ele Tem até nem uma entra. informação sobre isso. Aí é loucura. Daqui a pouco, então, você fala, porque o Rodrigo Caetano falou disso ontem, inclusive. Pô, é que o jeito do Atlético jogar mudou, o Atlético não joga mais com os extremos, e aí Então negocia, isso acaba pô. dificultando o uso. Mas eu acho que num jogo ou outro, você pode precisar dele, né? Um jogador de velocidade que joga pelo lado, e aí você tem que ter esse jogador lá.